eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Depois de conhecermos o ato moral, seus dois planos e componentes, vamos conceituar e discorrer sobre os valores morais, enquanto padrões enquadrados como um dos importantes elementos estruturais da moral. Gente, vamos falar sobre os valores morais. Você tem aí mais uma vez a árvore da moral e a nossa seta indicando na pétala representativa dos valores morais. Os valores morais são pares axiológicos inseparáveis, ou seja, andam sempre os pares inseparavelmente, né? E que se originam da prática habitual e costumeira dos atos morais de uma sociedade e que são utilizáveis para avaliação desses mesmos atos morais quando praticados pelas pessoas que a integram. Dessa forma é que os atos morais positivos ou construtivos, após se converterem em bons hábitos e costumes de uma sociedade, dão origem aos valores morais, aos quais estão sempre atrelados um desvalor moral a ele correspondente, igualmente originados dos maus hábitos e costumes sociais. Vejamos no quadro a seguir. Nós temos ali os princípios orientando a prática dos atos morais. Os atos morais se convertendo em hábitos, os hábitos se convertem em costumes, e esses hábitos e costumes poderão ser bons hábitos e bons costumes. Observe os sinais positivos e negativos ali para dizer que os bons costumes ensejam a origem de valores morais e os maus costumes ensejam a origem dos desvalores morais. No campo da ética, a função dos valores morais se assemelha à função das unidades de medida no campo da matemática. Por exemplo, assim como a unidade de medida, grama, serve para avaliar um corpo, nos dando a ideia de que ele é pesado ou leve, o valor moral justiça serve para avaliar um ato moral, nos dando a ideia de que ele é justo ou injusto. Perceberemos que ao nome de cada valor moral corresponde um adjetivo que serve para qualificá-lo. São esses adjetivos que nos inspiram o enunciado das normas morais, as quais são decorrências naturais dos hábitos, costumes e, em especial, dos valores morais. Vejamos no quadro a seguir alguns exemplos de valores morais com os seus respectivos desvalores morais e os seus correspondentes adjetivos. Nós temos, portanto, diante de nós agora os valores e os desvalores morais. Do lado direito nós temos a bondade, a verdade, a justiça, a utilidade, a lealdade, a beleza, a ética, etc., como valores morais. E do lado esquerdo os desvalores correspondentes. Do lado direito dos valores temos seus adjetivos correspondentes. E no lado esquerdo os adjetivos qualificativos dos desvalores também correspondentes. Portanto, existem esse elenco de valores e desvalores, além de muitos outros valores mais. Esses são apenas alguns exemplos para nós mostrarmos exatamente os adjetivos correspondentes aos valores morais. Os valores morais utilizados pela sociedade para serem reconhecidos como tais precisam atender aos requisitos científicos da universalidade e da necessidade. Ou seja, todo valor moral há que ser universal e necessário. Vou explicar. Para dizer que um valor moral é universal e necessário, universal quer dizer que ele foi válido ontem, é válido hoje e será válido sempre. E necessário quer dizer que só pode ser dessa forma e não pode ser de outra. Muitas pessoas têm a mania de querer dizer que a ética é uma coisa relativa. Não é relativo, gente. O que é bom, o valor moral bondade, se realmente é bondade, é uma coisa boa, foi boa ontem, é boa hoje, será boa sempre. É bom para você, para mim, para todas as pessoas. E será bom e não poderá ser de outra forma. Portanto, a universalidade e a necessidade é que caracteriza um verdadeiro valor moral. Diz-se que um valor moral é universal quando foi válido no passado, está sendo no presente e continuará a ser no futuro.
Disse que um valor moral é necessário quando só pode ser validado de uma determinada e exclusiva forma e jamais de outra. Para sabermos se estamos utilizando adequadamente um verdadeiro valor moral e não um pseudo ou falso valor moral, faz-se recomendável analisarmos o contexto e submetermos o valor moral utilizado ao crivo de pelo menos dois valores morais bem reconhecidos. Por exemplo, se uma pessoa afirma ou conclui que um ato moral é bom, essa pessoa está utilizando o valor moral denominado bondade como argumento e instrumento de avaliação para justificar sua afirmação e ou conclusão. Analisando-se o contexto e submetendo-se o valor moral bondade utilizado ao crivo do valor moral justiça, poderemos formular as seguintes perguntas. Diante da conclusão de que o ato é bom, perguntamos, ele é justo? Ninguém será por ele injustiçado? Se concluirmos que os resultados ou consequências do ato moral ensejam qualquer tipo de injustiça contra alguém, certamente o valor moral bondade utilizado é um falso valor, porque é injusto. Isso porque os verdadeiros valores morais, devido à âncora na ética, nunca causam injustiças. O exemplo apresentado utilizando o valor moral justiça é válido para os demais valores morais e quando as consequências e os resultados dos atos analisados contrariarem a expectativa positiva dos valores utilizados, isso nos dará a certeza de que estamos diante de um falso valor moral. São os valores morais eleitos pela sociedade que nos fornecem os principais fundamentos para a elaboração das normas morais, cujos enunciados, na sua forma denotativa, fazem uso dos adjetivos derivados dos nomes dos diversos valores morais. Outra grande contribuição dos valores morais é a sua influência decisiva no processo de moralização da sociedade, tanto na transmutação dos costumes em normas morais, como dos próprios valores morais nas virtudes morais. Na sequência, discorreremos sobre a transmutação dos hábitos, costumes e valores morais de uma sociedade em suas virtudes morais. Gente, é chegada a hora da festa. E vocês me perguntam, que festa, professor? A festa da demarquia, que é a verdadeira democracia. Portanto, vamos nos manter ligados via redes sociais, entrando em contato, assistindo aos vídeos e fazendo os cursos de capacitação. E você, de onde é que nós vamos assistir esses vídeos? Você pode assistir nos sites da Unimérito e da Constituinte. O site da Unimérito é www.unimerito.com e o da Constituinte, www.constituintepopularetica.com. Gente, vamos participar. Vamos a essa grande festa.